Como parar de ser dependente emocional de alguém? Existe uma diferença enorme entre amar alguém e precisar de alguém para se sentir completo. Mas muitas pessoas nunca aprenderam essa diferença. Por isso sofrem, é claro. Por isso vivem ansiosas. Por isso têm medos constantes de serem abandonadas. Por isso aceitam situações que machucam. Por isso permanecem em relacionamentos que já não fazem bem. Isso é muito delicado. Talvez você conheça alguém assim, ou talvez esteja vivendo isso nesse exato momento. Olha só, a dependência emocional é uma das prisões mais silenciosas que existem. Ela não aparece de uma vez, ela cresce aos poucos. Primeiro você gosta da companhia da pessoa, depois sente falta, depois começa a precisar, depois passa a depender, e quando percebe, a sua felicidade parece estar nas mãos de outra pessoa, estar nas mãos de alguém. Hoje a gente vai falar sobre isso. A gente vai entender o que é dependência emocional, o que a neurociência revela sobre esse fenômeno, como a inteligência emocional ajuda a recuperar a própria identidade e por que os ensinamentos de Jesus apontam para uma forma mais saudável de amar. Antes da gente continuar, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso Café com o Rei dos Reis. Já pega o seu café aí, me acompanha. E não é um canal, esse aqui não é um canal sobre religião ou fanatismo. É um espaço para a gente refletir sobre a vida, desenvolvimento, inteligência emocional, descobrir como ensinamentos compartilhados há mais de 2000 anos continuam extremamente atuais e transformadores. E claro, se esse vídeo fizer sentido para você, eu vou pedir para você curtir, compartilhar. Isso ajuda o YouTube a levar a mensagem para outras pessoas. Combinado? Agora pega o seu café mais uma vez aí, vamos refletir juntos. Existe uma pergunta importante. Se essa pessoa saísse da sua vida hoje, você sofreria? Provavelmente sim. Isso é normal, é natural. Mas existe uma outra pergunta. Você acredita que continuaria sendo capaz de viver, de crescer, encontrar alegria e reconstruir sua vida? A resposta para essa segunda pergunta costuma revelar a diferença entre amor e dependência. Porque olha só, amar alguém é desejar sua presença. Dependência emocional é acreditar que você não consegue existir sem a pessoa. É diferente. Existe uma frase poderosa: quando alguém se torna o centro da sua vida, você corre o risco de perder o centro de si mesmo. Pensa nisso com carinho. Quantas pessoas abandonaram sonhos, amizades, objetivos, valores, projetos para manter um relacionamento? É isso? E aos poucos deixam de saber quem são. As pessoas se perdem. A neurociência mostra que relacionamentos afetivos ativam sistemas de recompensa no cérebro. Presta atenção nisso. Sentimos prazer na conexão, sentimos segurança, sentimos pertencimento, isso é saudável. O problema surge quando a pessoa simplesmente se perde, como eu disse. O problema surge quando toda a nossa sensação de valor passa a depender dessa única fonte. Imagine uma mesa apoiada em apenas uma perna. Estranho, mas imagine. Qualquer movimento pode derrubar a mesa. Agora imagine uma mesa apoiada em várias bases. Ela se torna muito mais estável, não é? A vida funciona de maneira parecida. Quando toda a sua felicidade depende de uma única pessoa, você se torna emocionalmente vulnerável. A inteligência emocional ensina algo fundamental. Presta atenção nisso. Nenhuma pessoa foi criada para carregar o peso de ser responsável pela felicidade da outra. Esse é um peso grande demais. Quando esperamos que alguém preencha todos os nossos vazios,
criamos uma expectativa impossível. Muitas vezes a dependência emocional nasce de feridas antigas, medo de rejeição, medo de abandono, sentimento de não ser suficiente, carência afetiva, necessidade constante de validação. Então a gente encontra alguém que parece aliviar essas dores. Mas alívio não é cura. Coloca isso na sua cabeça. A programação neurolinguística ensina que nossas crenças influenciam os nossos comportamentos. Se alguém acredita, sem essa pessoa eu não sou feliz. Olha, o seu cérebro vai começar a agir como se isso fosse verdade. Mas observe, isso é uma crença, não é um fato. Uma crença é diferente de um fato. Uma crença é algo que você acredita. Existe uma pergunta poderosa. Quem você era antes desse relacionamento? Quais sonhos você possuía? Quais objetivos você tinha? Quais amizades você tinha? Quais interesses? Muitas pessoas descobrem que abandonaram partes importantes de si mesmas ao longo do caminho. Jesus trouxe uma perspectiva profunda sobre identidade. Presta atenção nisso enquanto você me acompanha no café. Essa perspectiva profunda sobre identidade que Jesus trouxe, eu quero que você observe algo importante. Ele ensinava que o valor de uma pessoa não dependia da aprovação, da presença ou da aceitação dos outros. O valor já existe. Essa é uma lição libertadora. Porque quem conhece o próprio valor ama de forma diferente. Ama outra pessoa sem se anular. Ama outra pessoa sem se abandonar. Ama outra pessoa sem se perder. Outra verdade importante: a dependência emocional costuma produzir medo. Sim, dependência emocional está relacionada ao medo. Medo de perder, medo de desagradar, medo de ficar sozinho, medo de estabelecer limites. Olha quanta coisa. E quando o medo governa o relacionamento, a liberdade desaparece. Imagine alguém segurando areia nas mãos. Imagine por um instante. Alguém segurando areia nas mãos. Quanto mais aperta, mais areia escapa entre os seus dedos. Muitas pessoas fazem isso nos relacionamentos. Tentam controlar, tentam segurar, tentam garantir, mas acabam criando exatamente o desgaste que desejam evitar. Sem perceber, você mesmo acaba com o relacionamento sem notar. Entende? Relacionamentos saudáveis não são construídos entre duas metades, não é isso. São construídos entre duas pessoas inteiras. Duas pessoas que possuem identidade, valores, propósitos, sonhos. E essas duas pessoas escolhem caminhar juntas. Eu quero propor um exercício simples para você. Pegue uma folha de papel. Escreva 3 coisas que fazem parte da sua identidade e não dependem de nenhuma outra pessoa. Talentos, qualidades, valores, conquistas, propósitos. Faça esse exercício, pega o papel. Depois eu quero que você reflita. Pense bastante, tá bom? É muito importante você fazer. Quanto tempo você tem investido nessas áreas? Outro exercício poderoso. Eu quero que você se pergunte: o que eu deixei de viver para manter esse relacionamento? Não para criar culpa. Eu não quero que você tenha culpa, não é isso. Eu quero que você recupere a sua consciência. Porque algumas partes de você talvez estejam esperando para serem reencontradas. Talvez essas partes estejam gritando aí dentro de você: me ajude. Eu quero terminar a nossa conversa com uma reflexão. Talvez você tenha confundido amor com necessidade. Talvez tenha acreditado que precisava de alguém
para se sentir mais completo ou completa. Mas a verdade é que relacionamentos saudáveis não são construídos sobre dependência, são construídos sobre escolha. Você não precisa deixar de amar alguém, não precisa se tornar frio, não precisa se afastar emocionalmente, mas você precisa lembrar quem você é. Você precisa recuperar a sua identidade. Você precisa desenvolver a sua própria vida, independente da outra pessoa. Seus próprios sonhos, seus próprios valores, sua própria caminhada. Porque quando uma pessoa encontra o seu valor, algo muda. E muda mesmo, gente. Eu me dou muito bem com a minha esposa, mas eu vou ao cinema sozinho. Eu me dou bem com a minha esposa, mas eu jogo bola. Minha mulher não joga bola comigo. É importante você encontrar o seu valor. E você continua amando, continua se conectando, continua construindo um relacionamento saudável. Mas deixa de viver com esse medo constante de perder. E passa a viver com gratidão por aquilo que compartilha. Talvez hoje seja o seu dia de parar, de entregar sua felicidade completamente nas mãos dessa outra pessoa e começar a reconstruir a relação mais importante da sua vida, a relação que você possui com você mesmo ou com você mesma. Coloque em prática, que não fique apenas, sabe, no vídeo aqui. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, seus projetos. De verdade, eu quero que você escreva aqui também nos comentários. Eu escolho fortalecer a minha identidade. E lembre-se de curtir e compartilhar esse vídeo com alguém que precisa recuperar sua liberdade emocional. E a gente se vê no próximo Café com o Rei dos Reis. Tá bom? Lembre-se, o aprender está no fazer. Coloca em prática os ensinamentos que eu coloquei aqui nesse vídeo para você. Um abraço. Até a próxima. Fique muito bem.